Por que é que um padre colocaria um monte de terra no centro de uma igreja católica? Isso só se entende se nós lembrarmos a criatividade diabólica que os modernistas têm em inventar novas formas de sacrilégio que os hereges dos tempos passados nem imaginavam. Porque estes sacrilégios não são feitos por pessoas que declaradamente são inimigos da igreja, mas por pessoas que dentro da hierarquia eclesiástica procuram destruir a igreja por dentro. Meus caros, os senhores já se perguntaram por que os modernistas enfatizam tanto e tanto a questão da ecologia? Porque são documentos, discursos, homilias, campanhas da fraternidade e até encíclicas que têm esse tema, mas os modernistas não dão ponto sem nó. Então, se você quer entender o problema da ecologia e o que aconteceu nessa igreja que foi na Alemanha, me acompanhe no vídeo de hoje. Salve Maria, meus caros! Essa terra foi colocada na igreja de Maria Geburt, na diocese de Aschaffenburg, pelo padre Markus Kraut. Isso foi num contexto, 3 de outubro, que segundo o calendário tradicional é festa de Santa Teresinha, mas que aqui estava sendo comemorada a festa da colheita. O que pode parecer estranho à primeira vista, mas tem um significado católico, se fosse bem celebrada, que é assim: na Europa, desde tempos imemoriais, porque o grosso da população na humanidade sempre foi de camponeses, agricultores, se faziam festas da colheita uma vez por ano ou no fim de determinada estação, agradecendo pelos frutos da terra, alimentos, etc. Isso era um costume já dos pagãos e que a igreja viu que isso em si não tem problema. É só uma questão de você direcionar para o culto ao Deus verdadeiro, faz ali uma missa tradicional em ação de graças e é uma oportunidade de catequizar os agricultores, lembrar que você pode fazer o melhor trabalho do mundo, mas se Deus não mandar as suas bênçãos e se Deus não mandar chuva, não vai adiantar nada. Então, no sentido católico, essa festa chamada Erntedankfest era ótimo, beleza, sem nenhum problema. Acontece que o padre Markus tem uma ideia nova que está intimamente ligada a tudo que se anda fazendo na igreja moderna. Ele trocou o nome de festa da colheita para Erntedankfest, que é a festa da terra. Então ele encheu de terra essa igreja que, os senhores podem ver, antes do Concílio Vaticano II era uma igreja linda, como a maior parte das igrejas da Alemanha, e virou essa igreja com toda ela em formato circular, porque para os modernistas não pode haver hierarquia na igreja. É o Espírito Santo que age sobre todo o povo de Deus, então todos são sacerdotes. Por isso, Deus está no meio de nós. Por isso essa confusão a respeito da presença de Deus. Mas então o padre Markus, ele encheu de terra o centro desse altar e ali foram, antes da celebração, alguns paroquianos com baldes verdes, porque é cor da ecologia, começaram a cavocar e tirar e fazer um buraco no meio daquela terra. E eles fazem um buraco e encontram, mas que maravilha! Nós temos uma mesa dentro dessa terra. Então o padre Markus foi lá, ele colocou uma toalhinha e no meio da terra ele celebrou uma missa, que eu nem preciso dizer que é a missa nova do missal de Paulo VI, não podia ser outra, é óbvio. Então, uma missa celebrada dentro da terra, na festa da terra. Essa é a coisa assim mais panteísta, explicitamente, que se pode conceber no contexto de autodemolição da igreja. E aqui nós já vemos o padre Markus, ele fez uma homilia sobre a desclericalização do povo de Deus, que significa, em palavras mais claras, a abolição da hierarquia dentro da igreja. Porque os modernistas, eles detestam toda forma de autoridade eclesiástica. Eles tomaram para si os postos-chave da hierarquia da igreja, padres, bispos, cardeais, e nestes postos de autoridade eles procuram destruir a autoridade presente dentro da igreja. Eles só permanecem lá para impedir que verdadeiros católicos ocupem esses lugares e lutem contra eles. Eles só punem os verdadeiros católicos. Todos os outros têm direito de cidadania. E essa atitude do padre Markus mostra a íntima união que há entre o Sínodo da Amazônia e o Sínodo da Alemanha, e os dois
segundo os documentos preparatórios, são bases para o sínodo que vai ser realizado em 2023. O sínodo da Amazônia, ele se concluiu simbolicamente com aquela entronização da Pachamama, que é a Mãe Terra, deusa pagã dentro do Vaticano, carregada por cardeais, pela aprovação dos viri probati, que são o quê? Os varões aprovados na virtude, que participam ali de comunidades que eles chamam de povos nativos, indígenas, aborígenes e que são casados, mas que têm uma espiritualidade rica que pode ser compartilhada e são ordenados por diáconos permanentes. Esta é a consequência pagã ecológica do Sínodo da Amazônia. E o Sínodo da Alemanha caminha na mesma direção de promover essa ecologia e promover essa dissolução completa da autoridade dentro da igreja como o caminho sinodal que o Papa Francisco disse aos bispos italianos que eles devem também seguir. E nós vemos que o grande objetivo desse sínodo é propagar essa mudança sinodal a nível mundial, que é a de uma igreja que não é governada de forma hierárquica, papa, depois bispos, depois padres, não. É uma igreja onde o povo de Deus, guiado pelo Espírito, que não vai ser o santo, vai escolhendo seus representantes que vão ratificando as mudanças que o povo necessita. E, naturalmente, essas mudanças a longo prazo, o objetivo deles, ordenação de mulheres, bênçãos a casais homossexuais que já foram feitas na Alemanha, dioceses, paróquias governadas por mulheres e toda a abolição de tudo aquilo que ainda lembra moral, fé e hierarquia dentro da igreja moderna. Toda semana eu vou trazendo história da igreja, vidas de santos, crise da igreja para você se inteirar e se aprofundar na doutrina católica em tempos tão difíceis. Portanto, já se inscreva no canal e me acompanhe. E agora vamos tratar da questão da ecologia e do modernismo. Como eu disse, o modernismo, condenado por São Pio X, não encara Deus como uma pessoa que criou todas as coisas e que é um ser que está fora do universo. Mas eles encaram um Deus imanente, ou seja, que está dentro de nós e que está oculto dentro do humano ou dentro da própria natureza. Isso é uma forma velada de gnose ou de panteísmo, porque não tem diferença. Mas assim, panteísmo é a concepção de que Deus, o mundo e o homem são uma coisa só. As aparências de que eu sou eu, você é você, isso aqui é um livro, são simplesmente aparências que não têm verdade. A única verdade que existe é de que nós fazemos parte de um único organismo cósmico divino. Eles procuraram inverter a atitude da igreja em relação ao mundo moderno no Concílio Vaticano II e fazer com que a igreja parasse de pregar um Deus que é transcendente, ou seja, falando de pecado, virtude, céu, purgatório, todas essas questões sobrenaturais, e fosse uma igreja imanente, que fale em um mundo melhor, que fale em igualdade, em justiça, em fraternidade, em liberdade. Os senhores podem ver qualquer campanha da fraternidade, isso já está mais do que demonstrado. Agora, esta inversão no concílio, por exemplo, foi apresentada por Paulo VI no discurso de encerramento do concílio com uma nota humanista. Nesse discurso, Paulo VI disse, por exemplo, a igreja declarou-se quase escrava da humanidade. Toda a riqueza doutrinal do concílio orientou-se apenas a isto, servir o homem. Todo o concílio orientou-se à utilidade, ou seja, a igreja foi posta a serviço do homem. Acontece que desse discurso de 1965 para cá, o homem perdeu a fé em si mesmo. Essa ideia de que pela ciência, pela técnica, pelo seu próprio esforço, o homem vai construir um paraíso na Terra, gerou um mundo moderno, onde é só abrir a janela e olhar, nunca houve tanta depressão, ansiedade, sentimento de fracasso, frustração, todos os problemas da sociedade contemporânea. E agora, nessa sociedade que desaba a olhos vistos, é um momento oportuno para que a igreja pregue de que o homem pecou, de que o homem ofendeu a Deus e esse caos é consequência dessa apostasia? Não. A igreja moderna, ela vê a destruição da sociedade contemporânea e aponta para um erro mais fundo, que é guiar a humanidade rumo a um ideal pós-civilização, que é o da ecologia e do tribalismo.
Os senhores já podem ver que em 1975 isso já estava delineado na atuação de alguns poucos bispos, mas que hoje a mentalidade deles é a nota dominante, que foram denunciados no livro Tribalismo Indígena, Ideal Comum do Missionário para o século XXI, e para o Brasil no século XXI, mas agora nós vemos que é o Brasil e o mundo. Esse livro denuncia a atuação de certos bispos, sobretudo Dom Tomás Balduino e Dom Pedro Casaldáliga, que proclamavam de que a sociedade moderna fracassou e nós devemos ser evangelizados pelos índios. Os índios têm as sementes do verbo anunciadas no Concílio Vaticano II e são eles que não têm família, não têm moral conjugal, pode ter a mulher que quiser e compartilhar, não tem propriedade privada, não tem trabalho, não tem as dificuldades e os sacrifícios do mundo moderno. Eles são o modelo para nós seguirmos. Então nós precisamos destruir o que sobrou de civilização dentro da civilização moderna e pular no modelo anárquico, que é o modelo tribal dos índios, dos aborígenes e de todas as sociedades que já não tem nenhuma forma de hierarquia e são todas elas embebidas na mentalidade panteísta de que Deus é uma energia que está presente em todos nós e que vai se manifestando através dos xamãs, que são porta-vozes da consciência religiosa coletiva da humanidade. Essa capa aqui já é de um índio que está todo como um pajé, está todo paramentado como um pajé ou xamã, como quiserem mencionar. Então, o humanismo da época de Paulo VI cedeu lugar a um erro mais profundo, que é o da ecologia. A igreja deixa de combater os erros da sua época, que seria falar do pecado e da virtude, e passa a reconhecer esse erro e apresentar como falsa solução um erro ainda maior. Meus caros, eu confesso para os senhores, quando eu me converti à religião católica, como todo mundo, eu tentei ser um continuista, alguém que simplesmente diz, vamos, viva o Vaticano II, nosso Santo Padre Francisco, e eu comprei por R$ 5 as encíclicas Amoris Laetitia, a Evangelii Gaudium, e eu li a Laudato Si, que é a encíclica do Papa Francisco sobre a ecologia. E eu que tinha um conhecimento básico de catecismo, entretanto eu vi, isso aqui não tem nada em comum com essa religião que eu quero entrar. Na verdade, que eu já tinha entrado. Se os senhores querem ver uma refutação doutrinária, está disponível na descrição do vídeo, o PDF, notas sobre a teologia e filosofia inaceitáveis da Laudato Si, que foi um trabalho feito, eu creio que foi o último trabalho feito pelo professor Arnaldo Xavier Vidigal da Silveira, o mesmo autor que tratou da questão da Missa Nova de Paulo VI. E toda essa encíclica, do início ao fim, é embebida de panteísmo, ou seja, dessa compreensão meio mística, meio esotérica da ecologia. Veja aqui o segundo parágrafo, um trechinho só. A violência que está no coração humano ferido pelo pecado vislumbra-se nos sintomas de doença que notamos no solo, na água, no ar e nos seres vivos. Por isso, entre os pobres mais abandonados e maltratados, consta-se a nossa terra, oprimida e devastada, que geme e sofre as dores do parto. Esquecemo-nos de que nós mesmos somos feitos de terra, porque o homem é pó e ao pó retornará. Só que o homem não é feito apenas de terra. E tem uma coisa chamada alma, que em nenhum momento é lembrada nessa encíclica. O nosso corpo é constituído pelos elementos do planeta. Essa encíclica, então, ela passa a falar, aqui nos números 20 em diante, poluição, aquecimento global, emissão de anidrido carbônico, vulcanismo, são questões assim que nos fazem pensar muito sobre as prioridades da igreja moderna, porque nada tem a respeito de salvação das almas, parece que não tem nenhum problema ocorrendo dentro da igreja. E tem aqui capítulos que falam conversão ecológica, por um ecologismo integral, por uma educação ecológica, e o Papa Francisco ele mostra esses erros da sociedade moderna, todos esses sintomas de um mundo que está fracassando, mas ele apresenta como solução não a conversão à fé católica, não a conversão à religião de sempre, mas uma conversão ecológica para uma comunhão com o planeta. É esta pós-sociedade tribal, entretanto, ela vai necessariamente ser gerida por organismos supranacionais
Se você pensou numa humanidade onde não existem corpos intermediários, mas você tem apenas uma vida tribal e muito acima dela, um governo, uma república universal, você está começando a entender. Parágrafo 175, Laudato Si. A lógica que dificulta a tomada de decisões drásticas para inverter a tendência ao aquecimento global é a mesma que não permite cumprir o objetivo de erradicar a pobreza. Esse é o mesmo discurso que eu lembro que eu vi assim, acho que na 8ª série, na 5ª série na escola, colocava um vídeo do Al Gore falando que se ele não fosse eleito presidente dos Estados Unidos em acho que 2004 ou 2005, todas as calotas polares iam derreter em 2010, o nível do mar ia subir, o urso polar ia ser extinto. Nada aconteceu, ele não foi eleito e as pessoas simplesmente ainda engolem essas histórias. Mas vejam só, precisamos de uma reação global mais responsável, que implique enfrentar contemporaneamente a redução da poluição e o desenvolvimento dos países e regiões pobres. O século XXI, mantendo um sistema de governança próprio de épocas passadas, leia-se Estados-nação, assiste a uma perda do poder dos Estados nacionais, sobretudo porque a dimensão econômico-financeira de caráter transnacional tende a prevalecer sobre a política. Qual que é a solução que o Papa dá? Nesse contexto, torna-se indispensável a maturação de instituições internacionais mais fortes, eficazmente organizadas, com autoridades designadas de maneira imparcial por meio de acordos entre os governos nacionais e dotadas do poder de sancionar. Ou seja, o maior entusiasta de ir transformando a ONU num organismo cada vez mais coercitivo que se encaminha a um governo mundial é o Papa Francisco. E sem falar que essa encíclica ela tem citações elogiosas ao herege panteísta condenado pelo Santo Ofício Teilhard de Chardin, que foi precursor do Concílio Vaticano II. Nos últimos números, bem no final dessa encíclica, no número 233, nós temos aqui: o universo desenvolve-se em Deus, que o preenche completamente. Há, portanto, um mistério a contemplar numa folha, numa vereda, no orvalho, no rosto do pobre. Isso aqui é uma afirmação bem ambígua que dá margem ao panteísmo, e a prova de que ela é uma afirmação panteísta é que tem uma notinha de rodapé aqui, que é o seguinte, tirada de Eva de Vitré-Meyerovitch, Antologia do Sufismo. Sufismo é a gnose ou o panteísmo dos muçulmanos, a ideia de que Deus e o universo são uma coisa só. E essa citação diz o seguinte: um mestre espiritual, por que o Papa Francisco coloca numa encíclica que um guru sufi ocultista é um mestre espiritual? Um mestre espiritual, Ali al-Khawass, partindo da sua própria experiência, assinalava a necessidade de não separar demasiadamente as criaturas do mundo e a experiência de Deus da interioridade. Dizia ele: não é preciso criticar preconceituosamente aqueles que procuram êxtase na música ou na poesia. Há um, entre aspas, segredo sutil em cada um dos movimentos e dos sons deste mundo. Os iniciados chegam a captar o que dizem o vento que sopra, as árvores que se curvam, a água que corre, as moscas que zunem, as portas que rangem, o canto dos pássaros, o dedilhar das cordas, o silvo da flauta, o suspiro dos enfermos, o gemido dos aflitos. Não adianta algumas pessoas quererem falar, tem tal e tal grupo que são perennialistas, que são ocultistas, mas que ao mesmo tempo propagam uma obediência cega ao Papa Francisco, que cita um ocultista no documento da Laudato Si. A sociedade moderna, que se esvaziou por completo de todos os seus valores, sobretudo a partir do Concílio Vaticano II e da Revolução da Sorbonne de 68, não pode, porque o homem não aguenta permanecer vazio por muito tempo. Então, se isso não for preenchido por Deus, e nós vemos que o Papa Francisco não quer, não permite fazer apostolado, porque isso é proselitismo, tudo isso vai ser preenchido por um outro Deus, um outro ser, que quer se colocar no lugar do Deus verdadeiro e que é o espírito por trás desse panteísmo, desse paganismo.
todos os deuses dos gentios são demônios, diz a Escritura. Que São Miguel nos guarde e que nos proteja de cair nessa verdadeira mentira ecológica. Deus os abençoe e salve Maria Imaculada.